Este é o João. João possui 18 anos e quer se formar em educação física. Ele é uma pessoa muito inteligente e sabe muito bem cuidar do dinheiro desde novo. Então, João sempre teve sua reserva financeira guardada na poupança. João hoje, ao começar a faculdade, possui R$5.000 guardado em sua poupança. Isso porque sempre que seus pais lhe davam dinheiro, desde muito novo, ele guardava pelo menos 10%. Isso se chama educação financeira na prática. Um certo dia, João estava vendo seus vídeos diários no YouTube. Isso mesmo, João aprende algo novo todos os dias aqui no YouTube. E então se deparou com um canal chamado Investimentos Saudáveis, onde Otávio, o dono do canal, falou que deixar dinheiro guardado na poupança é loucura. Devemos deixar em um investimento que renda no mínimo a taxa Selic. Então João se perguntou, mas o que é a taxa Selic? E foi aí então que ele começou sua jornada no conhecimento sobre os investimentos financeiros. E o que acontecerá com João agora? Fique até o final, não perca. Vamos lá. Selic é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O sistema é administrado pelo Banco Central e nele são transacionados títulos públicos federais. A taxa média de todas essas transações, que são empréstimos de curto prazo, realizados no mesmo dia, é referente à taxa Selic. A Selic é um indicador importante, pois representa os juros básicos de toda a economia brasileira. Portanto, ela tem influência direta em todas as outras taxas de juros no país, como a taxa de juros do seu cartão de crédito, por exemplo. O Comitê de Política Monetária, Copom, define a meta da taxa Selic para assegurar a estabilidade dos preços no país, ou seja, para controlar a inflação. A cada 45 dias, o órgão se reúne para definir se a Selic se mantém, aumenta ou diminui. A Selic é utilizada como um instrumento de política monetária do Banco Central no controle da inflação. Por ser a taxa básica de juros da economia, ela também serve de base para a rentabilidade de investimentos. Logo, os movimentos da Selic impactam diretamente o valor do retorno dos investimentos no mercado brasileiro. Por isso, essa tão falada taxa Selic é de extrema importância nos investimentos do João. E como funciona a taxa Selic? A Selic registra todas as operações relacionadas aos títulos da dívida do governo, emitidos pelo Tesouro Nacional. Grande parte desses títulos é comprada por instituições financeiras. Por lei, essas instituições são obrigadas a direcionar uma porcentagem de seus depósitos a uma conta do Banco Central. Assim, o Banco Central determina que os bancos fechem o dia com um caixa equilibrado. O objetivo dessa ação é evitar que haja um excesso ou falta de dinheiro em circulação, e isso comprometa o compromisso do Banco Central com a meta da inflação. Para cumprir essa determinação, essas instituições fazem empréstimos entre elas, de curtíssimo prazo, com duração de um dia. Para esse empréstimo, é cobrada uma taxa de juros. Com base nessa taxa de juros cobrada, é calculada uma média ponderada e ajustada, que é divulgada todos os dias. Essa é a taxa Selic Overnight. Esta é a taxa Selic Over, que determina a taxa de empréstimos entre os bancos, conhecida também como CDI, que você irá aprender em outro vídeo aqui do canal. No ano, ela é a taxa Selic anual, ou seja, a taxa Selic Meta. A taxa Selic Meta é a taxa no qual sempre ouvimos falar. Ela é o parâmetro utilizado pelos bancos para determinar a taxa de juros dos empréstimos diários que eles fazem uns aos outros. Assim, serve de base para todas as outras taxas de juros. É o Copom que decide se a taxa Selic deve subir, cair ou seguir no mesmo nível de acordo com o cenário econômico. E de modo simplificado, quanto mais alta a inflação, maior a Selic. Quanto mais baixa a inflação, menor a Selic. E por que a taxa Selic é importante? Ela é importante por 3 fatores principais. 1. Principal ferramenta para controlar a inflação, seguindo a meta de inflação. 2. Ela é a base para todas as demais taxas de juros da economia brasileira. E 3. Ela também é base para os rendimentos dos principais investimentos, como diversos ativos de renda fixa. Por isso, é muito importante que o João fique de olho nas decisões sobre a taxa Selic por parte do Banco Central, para que ele possa fazer a melhor análise do que pode esperar do mercado nos próximos períodos. E qual será o impacto nos investimentos do João
em relação à taxa Selic. Os investimentos do João são impactados de acordo com 2 cenários da taxa Selic: o aumento da taxa e a queda da taxa. A alta da Selic é indicação de um cenário de inflação em alta, já que o objetivo da elevação da taxa é o desaquecer a economia, usando canais como o crédito mais caro para frear o consumo e a produção, e maiores retornos para incentivar investimentos, assim reduzindo a pressão sobre a alta de preços na economia. Afinal, com crédito mais caro, a demanda por bens e serviços tende a cair. Famílias passam a dedicar maior parte da sua renda para quitar dívidas e novos empréstimos, e parcelamentos tendem a ficar mais caros, como o financiamento de imóveis e carros. Além disso, a alta da Selic também impacta o valor da nossa taxa de câmbio, como costumamos ouvir, o preço do dólar. Isso porque, quanto mais alta a taxa de juros em relação à taxa nos Estados Unidos, mais atraímos investimentos internacionais em busca de retornos. E quanto mais dinheiro entrando no país, mais valorizada a nossa moeda em relação a outras. E assim, menor a pressão sobre a inflação. Afinal, importamos boa parte dos bens e serviços consumidos por aqui, e quanto mais caro o dólar, mais caro o produto final. Finalmente, o aumento da taxa Selic também impacta expectativas de pessoas e empresas sobre a inflação no futuro, e expectativas são muito importantes para a inflação. Por exemplo, se um produtor acredita que os preços de seus insumos irão seguir em alta, ele pode já aumentar seu preço para não perder dinheiro. Assim, ele contribui para a inflação no futuro ser efetivamente mais alta. De maneira inversa, enquanto a Selic sobe para controlar a inflação alta, o Banco Central reduz a taxa Selic quando a inflação está muito baixa. Uma Selic mais baixa tem o objetivo de aquecer a economia, barateando o crédito e desincentivando os investimentos. Afinal, se os retornos serão menores em investimentos, o consumo e a produção acabam sendo incentivados. Como disse antes, a queda da Selic também irá impactar as expectativas sobre a inflação no futuro. Além disso, uma Selic mais baixa também tende a impactar a taxa de câmbio, à medida que atrai menos investimentos para o país. Nos investimentos, a queda da Selic significa que os títulos públicos pagarão menos em juros e, por consequência, remunerará menos seus credores. Logo, os investimentos atrelados à Selic renderão menos. Com a queda da Selic, caem os juros em todo o mercado. Isso significa juros mais baixos para empréstimos e investimentos produtivos, como maquinário, modernização e até mesmo consumo. Como a queda da Selic está diretamente relacionada aos estímulos ao consumo, o aumento do consumo também costuma fazer subir a inflação. Como sobe a demanda por produtos e serviços, os preços tendem a subir, puxando os preços. Por isso, é de extrema importância que João tenha uma carteira de investimentos diversificada e assim esteja preparado para vários cenários. O investimento atrelado à taxa Selic é o Tesouro Direto, Tesouro Selic. Ele é o principal investimento para João deixar sua reserva financeira e assim cuidar melhor do seu dinheiro. Porém, não é o único. Como já citado, João deve ter uma carteira diversificada. No início de seus investimentos, manter a sua reserva em um local seguro e com bom rendimento é essencial. Agora, João já sabe o que é a taxa Selic. E você também. Falarei um pouco mais sobre investimentos em outros vídeos aqui no canal. Então, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ver todos os vídeos assim que eles forem postados. Eu sou Otávio Boni e este é o canal Investimentos Saudáveis. Um grande abraço.